Pessoal, consegue me ouvir e ver minha tela? Ok. Então, vamos começar? Podemos começar? Podemos. Primeiramente, bom dia a todos. Com grande satisfação que damos início às atividades do terceiro Simpósio Regional de Engenharia, o SIMPET, um evento que reúne pesquisadores, profissionais e estudantes para discutir temas relevantes e atuais nas diversas áreas da engenharia. Meu nome é Gilberto Soares, sou o moderador do evento. Este simpósio ele é organizado pela editora Improdaut, que tem se destacado na promoção de eventos acadêmicos e científicos voltados para a disseminação do conhecimento, o incentivo à pesquisa e o fortalecimento do diálogo entre a universidade, o mercado e a sociedade. Para iniciarmos, então, temos a honra de receber a palestrante Juliane Souza Costa, que conduzirá a palestra intitulada Soluções Sustentáveis para Sistemas Complexos. Juliane é engenheira florestal, especialista em engenharia com ênfase em sustentabilidade pública municipal e em hidrogênio de baixo carbono. Atua nas áreas de sustentabilidade, inovação tecnológica e sistemas produtivos, com foco em soluções sustentáveis para sistemas complexos. Antes de iniciarmos a apresentação da Juliane, propriamente dita, eu gostaria de informar aos demais participantes que as perguntas poderão ser realizadas ao final da apresentação, para que possamos aproveitar integralmente a exposição da palestrante sem interrupções. Também lembro que, para manter a programação do simpósio dentro do cronograma previsto, peço gentilmente à palestrante que observe o tempo destinado à apresentação, reservando alguns minutos para as perguntas ao final. Feitas essas considerações iniciais, convido a palestrante para conduzir sua apresentação. Juliane, seja muito bem-vinda ao terceiro Simprete, e desde já a editora Improdaut agradece sua contribuição para este momento de reflexão e aprendizagem. A palavra é sua, Juliane. Estou muito agradecida, agradeço à equipe da Simprate, também agradeço aos estudantes e engenheiros que estão presentes aqui. Bom dia a todos, meu nome é Juliane Souza Costa e hoje eu vou falar sobre soluções sustentáveis para sistema complexo. Historicamente, a gente foi moldado para treinar, para resolver problemas de forma isoladas, mas as regras do jogo mudaram. Por quê? Cada dia mais as empresas e indústrias elas estão sendo cobradas para utilizar a economia circular. E a sustentabilidade e a tecnologia elas são fundamentais nessa transição para a economia circular. Então, hoje, a gente vai perceber como o pensamento sistêmico está a redefinir a forma que pensamos sobre e agimos na engenharia. O nosso ambiente de trabalho atual apresenta alguns desafios complexos que exigem abordagens holísticas, ou seja, a gente já não pode olhar apenas para uma engrenagem, a gente tem que olhar para a máquina inteira. O pensamento sistêmico precisamente está relacionado à habilidade de pensar no sistema como um todo, em vez de considerar apenas as partes individualmente. Como eu falei lá no começo dessa palestra, a gente tem que alinhar a tecnologia e sustentabilidade. A gente não pode só pensar, trabalhar na tecnologia, ou então só pensar e trabalhar na sustentabilidade. Hoje em dia não, sempre houve essa integração, mas precisamos mais pensar sobre isso.
Então, a gente precisa perceber como um sistema é complexo e focar no entendimento dessas interconexões e interrelações. Aqui a gente vê um exemplo para ilustrar o pensamento sistêmico. Vamos imaginar que aqui tem uma engenheira com pensamento linear e aqui tem um engenheiro com pensamento sistêmico. E aqui a gente tem o carro elétrico, né, que está sendo muito usado hoje em dia e tem a tendência de ser cada vez mais maior o seu uso. Então, para ilustrar o pensamento sistêmico, tem que pensar no desenvolvimento desses carros elétricos como exemplo. Ó, o engenheiro com pensamento linear, a engenheira com pensamento linear, ela vai focar apenas no escapamento desse carro. Ela vai dizer, esse carro não emite dióxido de carbono enquanto ele roda. Logo, o problema ambiental já está resolvido. Então, fim da história. Esse é um pensamento linear, porque ela só se preocupou com escapamento. Já o engenheiro com pensamento sistêmico, ele amplia a fronteira desse sistema. Ele pergunta: mas de onde vem essa eletricidade que carrega esse carro? Se a matriz da cidade for o carvão, o carro não é zero emissões. Ele apenas mudou o tubo de escape do lugar. E mais, como o carro elétrico é mais pesado devido às baterias, há um desgaste muito maior dos pneus nos asfaltos, o que é hoje uma das maiores fontes de poluição por microplásticos nos oceanos. Além disso, como é que vai reciclar essas baterias de lítio daqui a 10 anos? Ou seja, passou de um pensamento linear para um pensamento sistêmico. Então, isso é engenharia sistêmica. É você entender que resolver o problema de escapamento vai criar novas variáveis na cadeia de energia, de materiais e de resíduos. Sabemos que o aumento da industrialização e da urbanização aumentou demais as emissões de dióxido de carbono e também o consumo dos recursos. O desafio como engenheiro é encontrar a solução que reduz esse efeito negativo. Efeito negativo não, efeitos negativos, porque são muitos. Então, uma solução sem mesmo prejudicar o crescimento econômico. E a chave para esse desafio é chamada simbiose industrial. É um conceito que foi buscado à biologia, baseado na associação de benefício mútuo. Aqui tem um exemplo de simbiose industrial. Como é que funciona isso na prática? O maior exemplo disso fica em Kalundborg, na Dinamarca. Lá as empresas as empresas que não têm nada a ver uma com as outras se uniram para partilhar seus lixos. Ou seja, a usina de energia local produzia vapor residual que era desperdiçado. Aí o que eles fizeram? Passaram a canalizar esse vapor para aquecer a refinaria de petróleo vizinha e as casas da comunidade. A refinaria, por sua vez, produzia um gás residual inflamável, que ia ser queimado à toa. Então eles pensaram, vamos canalizar esse gás de volta para a usina de energia para usar como combustível. Ao mesmo tempo, o resíduo da queima da usina gerava um tipo de gesso sintético. E esse gesso passou a ser enviado por esteiras para uma fábrica de placas de gesso, para a construção civil que tinha ao lado. Ou seja, nesse sistema aqui, ninguém perde. O que é o custo de descarte de resíduo para um vira uma matéria-prima barata para outro. Ou seja, é um benefício econômico e ambiental absoluto. Na prática, a simbiose industrial ela permite que as entidades e as empresas que tradicionalmente operavam separadamente cooperem juntas, cooperem na partilha de recursos. O resíduo de uma fábrica ele torna-se a matéria-prima de outra. Então, isso é muito importante. Isso contribui enormemente para a sustentabilidade. Assim, gera benefícios não só ambientais, mas também econômicos e sociais.
E esse potencial ele tende a crescer para além da manufatura. Criar simbiose entre as indústrias e a comunidade em redor tem um potencial de desenvolvimento gigantesco. E para que essa simbiose funcione, a gente tem que aceitar o fim da era fazer, usar, descartar. As tradicionais operações lineares já não são uma opção viável no setor da manufatura. Então, aquele engenheiro que pensa que só o escapamento importa, isso aí já não é mais viável. Então, as empresas enfrentam pressões crescentes para migrar para operações de economia circular. E aqui que a tecnologia entra, né? Os gêmeos digitais. Eles surgem como uma ferramenta essencial para ajudar a navegar nessa mudança que é complexa. E é importante desmistificar uma coisa: o gêmeo digital ele não é apenas um modelo 3D bonito. Ele recolhe informações gerais das máquinas e do dispositivo individualmente e em tempo real. Ou seja, isso permite construir um produto computacionalmente e testar seu funcionamento sem necessidade de fabricar fisicamente. Assim, vai poupar vários recursos. Além disso, fornece suporte valioso nas fases de renovação e de descomissionamento, garantindo assim que sabemos realmente o que deve se reciclar. Um exemplo está aqui. O exemplo prático de gêmeo digital aplicado à sustentabilidade. A gente vai pensar numa grande turbina eólica no meio do mar. Na engenharia tradicional, vai esperar que para começar a falhar ou quebrar, tem que manter a estrutura, tem que ir lá uma equipe de barco consertar. E assim, se a pá da turbina quebrar, são toneladas de fibra de vidro e resina que vão direto para o lixo. Porque esse material dessas turbinas é um material complicadíssimo, porque eles são difíceis de reciclar. Então, com o gêmeo digital, pode ter uma cópia exata dessa turbina e rodar no servidor. Os sensores na turbina real enviam os dados da vibração, da temperatura e velocidade do vento em tempo real para o computador. O gêmeo digital ele vai simular o desgaste futuro e avisa. Vai estar lá no computador avisando: a engrenagem X vai falhar daqui a 3 semanas devido à vibração excessiva atual. Então, o engenheiro vai lá, faz o microajuste antes da peça quebrar e assim vai estender a vida útil do equipamento em anos. Vai evitar a geração de toneladas de lixo, ou seja, a tecnologia salva o material físico. Obviamente, enfrentamos os nossos desafios do mundo real. A transição esbarra na necessidade de vastas quantidades de troca de dados em tempo real e as diferenças na disponibilidade. E nos formatos dos dados entre os mercados, dificulta muito a integração. Então, não só podemos esquecer do imperativo econômico, mas melhorar a sustentabilidade não pode ser o único alvo a ser feito, às custas da competitividade do negócio. A engenharia de excelência, ela une o lucro à sustentabilidade. Seguindo isso, eu gostaria de fazer um questionário com vocês. Quem quiser abrir o microfone para responder. Na avaliação de impacto de um novo projeto de engenharia, qual a abordagem que melhor reflete o pensamento sistêmico? Sobre tudo o que falei, vocês acham que é a letra A, focar exclusivamente na redução de custo e na eficiência da máquina durante a fase de operação? Letra B, avaliar o impacto do projeto apenas no departamento onde será implementado? Letra C, avaliar o ciclo de vida completo, desde a extração da matéria-prima até o descarte e o reaproveitamento final? Ou letra D, transferir os impactos ambientais da fase de produção para a fase de descarte? Vocês estão abertos a me responder. Aguardando aí a resposta de vocês.
Letra C. Avaliar o ciclo. Correto. Avaliar o ciclo de vida completo, desde a extração da matéria-prima até o descarte, o reaproveitamento final. Corretinho. Segunda questão. De acordo com o conceito de simbiose industrial, como devem ser tratados os resíduos da sua fábrica ou indústria? A. Devem ser descartados rapidamente em aterros sanitários certificados. Devem ser vistos. B. Devem ser vistos como potenciais matérias-primas ou recurso energético para as indústrias ou comunidades vizinhas. Letra C. Devem ser armazenados indefinidamente na fábrica até que a legislação mude. Letra D. Devem ser incinerados independente do seu potencial de reutilização. Letra B. B. Correto. O resíduo é sempre valorizado. Questão 3. Qual dessas práticas evidencia a transição de uma organização para a economia circular? Letra A. Manter o modelo de negócios preso à logística linear de fazer, usar, descartar. Letra B. Projetar produtos para terem um tempo de vida curto, forçando uma nova compra. Letra C. Projetar produtos para durarem mais, facilitarem a manutenção e serem facilmente desmontados no final da vida útil. Ou letra D. Aumentar a extração de matérias-primas virgens porque é mais barato a curto prazo. É com vocês. Letra B. Letra C. Projetar produtos para durarem mais, facilitarem a manutenção e serem facilmente desmontados no final da vida. 4. Qual o requisito fundamental da infraestrutura para implementar um gêmeo digital? Eficaz numa indústria. Desculpa aí o acento em gêmeo que tá errado aí. Desconsiderem. Letra A. Apenas a aquisição do software de modelação 3D mais caro do mercado. B. Dados padronizados, sensores fiáveis nas máquinas físicas e comunicação de dados em tempo real. C. Manter os dados operacionais em sistemas analógicos para evitar cyberataques. Ou D. Informações isoladas, onde cada departamento tem seu próprio sistema que não comunica com os restantes. Com vocês. Lembra do exemplo da eólica no mar? Para saber como está o comportamento lá da usina, o que deve ter na usina para você saber no seu computador? Como está o comportamento? Como estão as vibrações, as temperaturas, o que precisa? Estão me escutando? Oi? Letra B. Isso, letra B. Necessita de dados padronizados, sensores fiáveis nas máquinas físicas e comunicação de dados em tempo real. Ou seja, o essencial aí são os dados e os sensores. Sem um sensor não tem como você saber como está o comportamento da usina, né? Quinto, qual deve ser a relação entre soluções sustentáveis e a competitividade financeira das empresas de engenharia moderna? A sustentabilidade é, por natureza, um centro de custo, logo vai sempre reduzir a margem de lucro. B, a sustentabilidade só serve para melhorar o marketing da empresa sem impacto real nas finanças. C, as soluções sustentáveis como gêmeos digitais e simbiose geram vantagens competitivas ao evitar quebras de equipamentos, criar novas fontes de receita e cortar custos de materiais. Ou D, as empresas devem escolher ou focam na sustentabilidade
ou foco no lucro e na competitividade? E aí, o que vocês acham? Letra C. Você acha que a letra... Ah, peraí. Letra C? Correto. E Eu confundi a C com a D. Quando você falou letra C, eu estava pensando que tinha falado a letra D. Correto. Então, gente, é isso. Obrigada. Se alguém tem mais alguma dúvida, estou à disposição para responder. Alguma dúvida? Alguém quer que eu volte algum slide? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta para a palestrante? Fique à vontade. Pode ser no chat, pode abrir o microfone. Eu não consigo ver o chat aqui, só se eu parar de compartilhar. Eu repasso a pergunta, se acontecer no chat, professor. Ninguém? Bom, Se então... ninguém tem pergunta, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Foi uma excelente apresentação, professora. Eu agradeço. Bom, então vamos finalizar. Eu agradeço imensamente a palestrante Juliana Souza Costa pela excelente apresentação e pelas reflexões trazidas sobre as soluções sustentáveis aplicadas aos sistemas complexos. Agradeço também aos demais participantes, eu vejo que deu um público muito bom, né, para apreciar a palestra da professora. Desejo a todos uma excelente continuidade do terceiro simpósio regional de engenharia, que continua hoje, ainda pela manhã, na parte da tarde, e também amanhã, o dia todo, no dia 6, sexta-feira. Obrigado a todos. Professora Juliana, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a todos que estão presentes. Bom evento para vocês.